E aí, tudo bom? Vamos lá, hoje eu quero começar com uma brincadeira porque esse vídeo é de um tema muito interessante. Eu vou ler um textinho aqui para vocês e vamos ver se vocês conseguem descobrir. Adivinha quem é? Teve pouco sucesso na escola com rendimento considerado medíocre. Fazia trabalhos manuais. Viveu ocioso por 2 anos. Foi declarado inapto para o seu ofício. Não tinha inclinação para o trabalho regular. Aderiu ao Partido Operário e foi fundador de um Partido dos Trabalhadores. Foi preso por agitação e conspiração contra o governo. Ficou preso por pouco tempo. Depois de tentativa fracassada de chegar ao poder, decidiu que o movimento precisava chegar lá por meios legais. Passou a receber doações de campanha de empresários industriais que colocaram o partido em base financeira sólida. Utilizou-se de demagogia, fazendo um apelo emocional para a classe média e os desempregados, baseado na sua fé de que o seu país acordaria de seus sofrimentos e assumiria sua grandeza. Orador magnetizante, usou fartamente do artifício da sedução em massa com a habilidade de um ator, recebendo grande apoio popular. Nessas condições, ele e o partido chegaram ao poder com uma votação expressiva. Então, você consegue imaginar de quem que eu estou falando? Bom, não adianta fazer muito mistério, porque afinal de contas o próprio tema do vídeo já ajuda, né? Mas de quem é que eu estou falando? Eu estou falando do Lula? Eu estou falando do Hitler? Você percebe o quanto que esse pequeno trecho, esse pequeno texto, ele é comum aos dois? A gente já começa assim. Então, bem-vindo! Esse é o meu primeiro vídeo sobre Lula e Hitler. É um assunto que eu sempre gostei muito de comentar. Já ventilei essa ideia várias e várias vezes. Sou sempre rechaçado, principalmente xingado, quando vem um esquerdista falar do absurdo que é comparar Hitler a Lula. Será? Vamos ver então. Bom, o que ficou faltando foi a resposta. A resposta é Adolf Hitler, tá? Gente, olha só, eu costumo falar que eu não edito vídeo, não corto e tal. Esse vídeo eu estou cortando pelo seguinte: eu já gravei algumas vezes hoje e os vídeos estão ficando muito longos. Então eu estou regravando trechos para encurtar um pouco o vídeo, porque isso é um assunto muito extenso. Então estou explicando, vocês vão ver que esse vídeo, diferente dos outros, ele vai sofrer por algumas edições que geralmente vão ser assim, cortes, né? Porque realmente, ó, o primeiro vídeo que eu fiz ficou com mais de 25 minutos. E não dá. Eu sei que o pessoal não assiste quando você faz um vídeo muito longo, não adianta. Eu pretendo até colocar em partes, né? Então hoje eu vou falar sobre uma parte do assunto e futuramente a gente coloca outro vídeo. Se o pessoal gostar, interessar, quiser que fale mais sobre isso, eu faço outros vídeos. Hoje eu vou entrar na síntese. Então, olha só, eu fiz uma brincadeira que rolou na internet aí, que muita gente usa. Você já vê que por essa brincadeira já existe uma proximidade muito grande entre os dois, né? Mas essa proximidade ele foi meio irrelevante, foi como a forma como o cara chegou ao poder. Enfim, vamos falar do partido? Sabe que os dois ganharam basicamente no mesmo lugar, né? O Partido dos Trabalhadores. Agora, eu vou fazer outra brincadeira, tá? Que eu mesmo, através do meu material de pesquisa aqui, desenvolvi e vou passar para vocês. A brincadeira funciona da seguinte forma: você fica com Lula e o PT na cabeça e Hitler e o Partido Nazista na cabeça, tá? Aí eu vou falar uma característica, você tenta pensar em qual dos dois ela se encaixa, ok? Vamos lá. Primeira característica: culto ao líder. Os membros desse partido eram ou são considerados pessoas que se apaixonaram pelos seus líderes de forma, às vezes, até cega. Defendiam os líderes em todas as hipóteses a um nível de idolatria, em alguns casos até doentio, tá? Observa bem para quem que isso encaixa direitinho. Segunda questão: bandeira vermelha. Terceira questão: divisão da população por raça, segregação. E aí eu vou um pouco além, não é só uma questão de segregação racial, não. Porque essa cabe para os dois, eu já tiro até a pegadinha dessa. Porque no lulismo a gente tem uma segregação ainda pior. O Hitler fez a segregação racial. O lulismo fez uma segregação que era racial, social, sexual,
população está toda dividida por causa disso. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas presta atenção nisso, que isso também é comum dos dois. Próximo, corporativismo. É simples. Infelizmente, no Brasil, a gente não consegue chegar ao poder sem dinheiro, tá? É muito difícil você... Talvez com essa era da informação, onde as pessoas estão assistindo vídeos de YouTube, Facebook, Instagram e conhecendo as pessoas melhor, pode ser que você consiga atingir um primeiro posto político através da internet, sem dinheiro, e com o seu trabalho, com o fato de você ser conhecido como político e as coisas que você anda fazendo, você ir subindo nas posições políticas até chegar à presidência da República. Esses cachorros estão enchendo o saco hoje, eu já cortei vídeo por causa desses cachorros também, eu não vou cortar de novo, porque eu acho que daqui a pouco já dá meu horário, eu não vou conseguir terminar esse vídeo, então eu quero terminar esse vídeo hoje ainda. Eu perdi até um pouco do fio da meada. Enfim, eu estava falando sobre corporativismo. Tanto Hitler quanto Lula e os seus partidos utilizaram das empresas para injetar dinheiro no partido e ele ter a estabilidade possível, a garantia financeira suficiente para levar seus líderes ao poder. Tá? Isso foi muito comum entre os dois, pode pesquisar. E o quinto, que vai só como bônus brincadeira, é o desarmamento, né? Porque a gente sempre falou, quem desarmou a população? Lula! Não, não foi só Lula. Hitler também desarmou a população, uma lei que ele escreveu em 1928. Se você não conhecia isso, dá uma pesquisada. Eu já vi professor de história falando que isso é mentira, tá? Você vê o nível de educação que a gente está hoje no Brasil. Então nós já trouxemos até aqui, até o presente momento, algumas semelhanças. A primeira semelhança foi um pouco da história de vida de cada um. A segunda semelhança é o partido político de cada um. Agora vamos falar da terceira semelhança, que para mim é a mais importante, que é a manipulação. Eu acredito que todo mundo sabe o quanto que foi devastadora, poderosa a estratégia de manipulação de Hitler na Alemanha, e talvez não tenha parado para notar o quanto também aconteceu aqui no Brasil, mas aconteceu muito, muito parecido. Vamos lá. A Alemanha, na época de Hitler, estava devastada, destruída. Uma população sem fé, né? Vamos assim dizer. Eles foram considerados culpados pela Primeira Guerra Mundial, foram humilhados publicamente pelos outros países através do Tratado de Versalhes. Então, não tinha... A população alemã não tinha onde se segurar, eles estavam se considerando o lixo da Europa. E aí foi nesse momento que Hitler surgiu e se aproveitou dessa situação para manipular o povo. Através da cultura da culpa, da cultura do vitimismo. É a melhor forma de você manipular uma pessoa através da cultura da culpa, do vitimismo. O que ele fez? Ele fez a população alemã acreditar que era vítima de tudo que tinha acontecido e começou a escolher culpados. Um dos principais culpados eleitos por Hitler foi o povo judeu, que na época eram, em média, a população que tinha mais dinheiro na Alemanha. Eles eram os burgueses, por assim dizer, né? Então Hitler voltou o ódio alemão para os judeus. Ele cultuou o ódio dentro da população alemã para quem tinha culpa sobre a situação que eles estavam vivendo. Isso também aconteceu aqui no Brasil. O Lula fez a mesma coisa. Através da segregação racial que eu comentei agora há pouco, ele dividiu o povo brasileiro em brancos, negros, índios, homossexuais, heterossexuais, transexuais, pobres, ricos, classe média, e botou um contra o outro, homens, mulheres, tá? Lula conseguiu ser uma referência para todos os grupos que lutam por alguma coisa, teoricamente. Feministas, LGBTQSWSXH elevado ao quadrado, índios, negros, pobres, MST. Por quê? Porque ele tinha intenção de ajudar alguém? Não. Porque em tese são povos enfraquecidos, são povos sofridos, que têm algum tipo de preconceito com a sociedade, algum tipo de problema com a sociedade. Então eles são facilmente manipulados
principalmente por um líder de governo a nível federal, né? O que acontece? Essa teoria de segregar é mais fácil porque se você divide o povo, você consegue manipular ele melhor. Não foi o que Hitler fez na Alemanha, nesse caso que eu vou falar agora, essa estratégia exclusiva de Lula. Por quê? Porque o Lula ia lá nas mulheres e falava mal dos homens. Botava a culpa das mulheres se acontecer, terem os direitos que elas têm, os problemas, nos homens. Ia nos homens, botava a culpa nas mulheres. Ia nos homossexuais, botava a culpa nos heterossexuais. Então isso é muito fácil, porque de certa forma, quando você está ofendido, está chateado com alguma coisa, você tem a tendência, isso é a característica do ser humano, de botar a culpa em alguém. E às vezes você faz isso de forma inconsciente. Quando você ouve alguém que é uma referência, o Lula na época era o presidente do país, ele é um líder nacional, isso é indúbio. Se houver uma pessoa que é uma referência falando a mesma coisa que o seu subconsciente fala para você, você acredita? Então o que acontece? A segregação no Brasil, através do vitimismo proposto por Lula, fez tanto sucesso quanto na Alemanha. A diferença é que Lula não entrou numa de tentar conquistar outros países e matar um tipo de população. Não, a ideia dele nunca foi essa. Até porque a gente vive momentos muito diferentes, né? Brasil hoje e a Alemanha de 1920. São situações muito diferentes. Né? O Lula, se ele chegar hoje e resolver entrar em guerra com todo mundo, ele perde o apoio do povo, né? Porque afinal de contas, essa historinha do Lula, ele tinha até apelido do Lulinha Paz e Amor, faz amizade com governantes do país inteiro, e gosta de ficar ganhando prêmio, essas coisas é tudo teatro, tá? Mas é importante para ele mostrar para o povo dele que ele é um grande líder, ele precisa fazer esse tipo de coisa. Então, esse é mais um ponto que eles têm muito em comum: a capacidade carismática de manipular a população. Observe bem esse detalhe, que ele é o mais importante de todos. Então, olha só, mesmo com todos os cortes que eu fiz e regravações, o vídeo já ultrapassou os 12 minutos. Eu vou parar por aqui. Já falei de 3 pontos importantes e tem mais pontos a serem colocados, mas isso vai vir para assunto de outro vídeo. Comenta aqui então se você gostou, se você não concorda com o que eu falei, se você concorda, dá sugestão de pauta pra gente. Se você quer ouvir mais sobre esse assunto, fala também pra gente fazer o próximo vídeo, dá essa força aí. Curte, compartilha, se inscreve no canal, fala pra galera desse canal novo, a gente está crescendo agora, de ontem para hoje já teve uma melhora. O que eu falei, eu já montei esse canal já tem um tempo, agora que eu resolvi começar a me dedicar. Então dá aquela força pra gente aí, vamos fazer o canal crescer junto, aqui todo mundo tem voz, tá? Quiser comentar alguma coisa, eu respondo seu comentário depois em outro vídeo e tamo junto aí. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e a gente se vê no próximo.